Dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje o nosso 20º dia de 42. Nós estamos na semana do propósito número 2. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da comunhão. Então vamos lá, vamos em frente. Ontem nós vimos cultivando a comunidade. Vamos primeiro repassar o que a gente viu ontem. Então ontem nós vimos cultivando a comunidade. Nós fechamos as 9 características da comunhão amorosa e verdadeira. Quais são as 9 características? Autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, confiança e constância. Então, olha só que interessante, 9 características para que a gente possa ter uma convivência melhor e nos relacionarmos melhor. Hoje nós veremos a restauração da comunhão, restaurando a comunhão. Sempre vale a pena restaurarmos os relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver um desacordo, uma mágoa ou um conflito. Algo que inclusive tem sido muito comum no mundo de hoje. Opa, meu fone caiu aqui. Peraí. Agora sim. Prontinho, de volta ao lar. Paulo diz: se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, concordem um com o outro, amem um ao outro e sejam amigos de verdade. Ou seja, se nós temos a capacidade de amar, então nós temos também a capacidade de enxergar o outro, de nos preocuparmos, de nos importarmos com o outro, de entrarmos em uma harmonia, em uma concordância, e nos amar mesmo reciprocamente, como já diz no mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Inclusive, na semana que vem, nós vamos ver a transformação em Cristo e a gente vai entender um pouquinho mais toda essa questão dos traços do cristão maduro. Então, nós vamos ter a oportunidade de desenvolvermos isso juntos. Bom dia, Michele, tudo bom? O desejo de Cristo é que a sua família seja conhecida pelo amor entre os seus membros. Então, veio muito para mim aqui, quando eu estava preparando a live, aquele conceito da gente liderar pelo exemplo. Então, o desejo de Cristo é que nós nos transformemos e que nós possamos ser um exemplo para o mundo. Só que a gente só vai poder ser um exemplo para o mundo quando nós já estivermos também transformados, quando nós já estivermos praticando isso. E veio também uma outra coisa que nós falamos sobre a questão da sinceridade, de falar as coisas que a gente fala para as pessoas, quando a gente vê um irmão numa dificuldade, uma pessoa que está, às vezes, se desviando do seu caminho, da sua conduta na vida. E a gente ter essa delicadeza de também não achar que nós somos os mensageiros da moral e dos bons costumes, muitas vezes de coisas que nem a gente pratica. Ah não, então o Cristo mandou a gente ir lá e a gente corrigir os nossos amigos, os nossos companheiros da comunidade, se eles estiverem no caminho errado. Eu vou lá e vou apontar uma coisa que às vezes nem eu pratico. Então nós temos que ter essa delicadeza. E também entender que muitas vezes praticar certas coisas pra gente é fácil, mas para os outros nem tanto. Então temos que ter essa sutileza. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda... Ai, desculpa, uma coceirinha aqui. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles são chamados filhos de Deus. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre a paz, restaurando a comunhão, mas é muito sobre o quanto a gente consegue praticar a paz nos nossos relacionamentos, e aqui a gente vai ter várias dicas hoje. Então, se você deseja a bênção de Deus em sua vida
e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Pacificadores são raros, porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para fazer parte da família de Deus, para aprender a amar e se relacionar com as pessoas. Olha que interessante. Então a gente vê. Eu sempre falava que, para mim, a Bíblia, toda a mensagem de Jesus, ela se resume em uma palavra, que é o amor. E agora a gente já sabe que a prática disso se resume em uma palavra só, que é relacionamento. Olha que interessante. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. E, infelizmente, a maioria de nós jamais aprendem a resolver conflitos. Olha só, a gente tem conflito com a gente mesmo, a gente tem conflito com o nosso círculo íntimo, a gente tem conflito com a sociedade, com o governo, até com Deus, né? As pessoas que têm aí questões se resolver com Deus. Então, quer dizer, e a gente passa uma vida inteira, às vezes, cultivando essas angústias, essas mágoas, esses sentimentos conflituosos, e o que a gente faz? Nada, não resolve. Então, muito importante a gente pensar nisso. Promover a paz não é evitar conflitos ou fugir de um problema simplesmente fingindo que ele não existe. Também não é ter medo de falar sobre o assunto. Isso, na verdade, é covardia. Então, assim, eu não vou falar nada porque tem que deixar as coisas em paz. Olha só que interessante. Há momentos em que devemos evitar o conflito. E há ocasiões que precisamos até de alguma forma criá-los, se for para o bem de todos. Então, se houver uma situação que está tirando uma harmonia do grupo, que está desvirtuando o caminho aí da conduta, dos valores e princípios, do ambiente, das relações, nós temos que afrontar. O que é criar um conflito? Ele pode acontecer de diversas maneiras. Não é que simplesmente a gente vai chegar lá, vai brigar, vai afrontar, vai fazer uma guerra. Não. Criar um conflito é você ir lá e encarar a situação, né? Então, você olhar aquilo de frente, colocar aquele assunto para um debate, trazer aquela situação à luz para uma discussão. Então, é isso. Então, tem diversas formas de fazer isso. Então, às vezes a gente vai evitar o conflito, às vezes a gente vai criar o conflito e muitas vezes nós vamos solucionar o conflito. Por isso, nós precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Inclusive, ontem, quando eu estava preparando a live, eu lembrei de muita coisa que eu falei ontem, na live de ontem. Olha lá, promover a paz também não é apaziguar, nem ceder o tempo todo. Agir com subserviência e nem permitir que os outros o reprimam. Ou seja, também não é você simplesmente aceitar tudo. Não, a pessoa tem que falar o que ela quiser porque eu não posso entrar em conflito, eu tenho que estar em paz com todo mundo. Também não é isso. Tem que tomar muito cuidado. Então, como restaurar um relacionamento? Como restaurar uma comunhão? E aí ele traz aqui 7 passos pra gente. Então vamos lá, vou tomar minha aguinha. Peguem a aguinha de vocês. Sempre bem-vinda a aguinha, né, gente? Logo cedo, inclusive. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente restaurar os relacionamentos e as comunhões. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Ou seja, exatamente aquilo que eu falei ontem. O poder e a importância da oração. Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, ao invés de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa. Dificilmente uma situação onde você realmente orou continuamente, sinceramente, intimamente com Deus, não vai se resolver, seja da forma que tiver que ser. Então, sem a sua ajuda, todos os relacionamentos não seriam tão tranquilos. Então, pense que você orar pelo próximo vai facilitar na sua solução de conflitos, ok? Se você simplesmente orar a respeito dos seus relacionamentos. Use a oração para desabafar verticalmente, que é o quê? Você vai elevar a sua dor para Deus, você vai elevar o vertical. Eu tô rindo porque eu acho bacana, verticalmente é porque vai subindo aos céus. Olha que interessante. Conte a Deus as suas frustrações e clame por ajuda.
diga-lhe exatamente como se sente. Eu não trouxe aqui detalhes porque é muito conteúdo, mas no livro ele fala sobre Davi, que os Salmos a maior parte dos Salmos foi escrito por Davi em cartas, em orações que ele fazia para Deus, em lamentações, pedidos, louvores que ele fazia para Deus. É bem interessante. Então, quer dizer, ele fala sobre isso, que Davi, ele orava verticalmente. É isso que ele falava lá, fala no livro. Ok? Então, a maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Isso é muito importante a gente lembrar, porque na verdade a maioria dos conflitos, ele advém de expectativas não supridas, expectativas não atendidas, então necessidades não satisfeitas. A partir do momento que a gente começa a aprender a enxergar o outro, sabe aquela história das linguagens do amor? É isso, quando você enxerga o outro, quando você começa a perceber quais são as necessidades, as expectativas, objetivos do outro, você consegue entregar para o outro aquilo que ele precisa. E a recíproca é verdadeira, quando o outro te enxerga e consegue ver as suas necessidades, as suas expectativas, ele também consegue entregar para você aquilo que você precisa. Então, por isso é muito importante a gente desenvolver a inteligência emocional. No fim, tudo vai girando em torno da gente desenvolver a inteligência emocional. É impressionante. Bom dia, Denise. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, olha só. Algumas das necessidades, isso é muito importante. Algumas das necessidades das pessoas só podem ser alcançadas por Deus. Eu vou até pegar aqui aquela pirâmide dos níveis neurológicos. Ela tá aqui no meio da história, eu acho. Deixa eu ver se eu acho ela. Por quê? Eu vou mostrar para vocês o quanto que a gente se equivoca, né? Tá ao contrário, mas não tem jeito, gente. Eu tentei fazer de outro jeito e ficou muito rabiscado. Olha só. Então, a gente tem aqui. Isso aqui é como os nossos pensamentos se organizam, tá? Então, o nosso ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade, afiliação e espiritualidade. Então, o que acontece? Então, a gente convive num ambiente, percebe que isso aqui tudo a gente fala na meditação, tá vendo? Quando eu falo que tem técnica. A gente tá aqui, a gente tem um ambiente, o ambiente que a gente convive com as pessoas, cada ambiente a gente tem um comportamento. Para que a gente tenha esses comportamentos, a gente tem que ter existe um sentimento de capacidade. Será que eu sou capaz de estar nesse ambiente? Existe um programa de crenças e valores que a gente construiu na nossa vida. Será que eu mereço estar nesse ambiente? Então, aquela rixa, né, que a gente às vezes tem de classe social, é aqui, ó. Tem até mais aqui, até, mas vamos lá. Tem muito aqui também, de crenças e valores, entendeu? Identidade. Quem sou eu? É muito, e sempre o de cima é o que vai falar de estar o de baixo, né? Então, por exemplo, quem sou eu, a identidade, ela tá ligada à afiliação, que é o nosso primeiro, que são os grupos que a gente pertence. Então, por exemplo, o primeiro grupo que a gente faz parte é papai e mamãe. Então, toda a nossa construção de mundo, de relacionamento, vem aqui, entendeu? Da nossa construção com os primeiros grupos que a gente se relacionou na vida. E aí tem toda a parte de neurociência do desenvolvimento do cérebro na primeira infância. Tudo isso vai formando a nossa consciência sobre a nossa identidade. E aí lembrar que a gente tem consciente e inconsciente. Então o que vai acontecer? Muitas vezes a gente tem um olhar sobre a nossa identidade que pode ser diferente do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele foi programado de acordo com as nossas experiências. Então, foge do nosso controle, do que a gente quer, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter esse trabalho de autoconhecimento, a gente vai trabalhando aqui, a gente vai começando a conhecer um pouco mais o nosso inconsciente e trazer mais à tona e lapidando a nossa identidade. Então, olha como é importante. E o que ele está falando aqui? Que muitas vezes algumas necessidades que nós projetamos para as pessoas, elas precisam ser supridas por Deus. O que é Deus? O que é espiritualidade? É o transcendental. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está projetando nas pessoas com quem a gente se relaciona, nos grupos com quem a gente se relaciona, no cônjuge. Cônjuge é batata, gente. Cônjuge é batata. Cônjuge e relacionamento de trabalho. É batata a gente projetar. Chefe, então, chefe em empresa é papai e mamãe.
é papai e mamãe, porque eu já vi nas terapias, eu posso te falar com certeza absoluta. Nós projetamos na carreira necessidades ligadas aos nossos pais, tá? Então, a gente tem que ter essa sabedoria. E isso a gente vai lapidando com o desenvolvimento da inteligência emocional. Então, ele fala aqui, muitas vezes nós projetamos nos outros necessidades que somente Deus pode suprir. Por quê? Deus está aqui, ó, no transcendental. Aí quando eu falo para vocês que as pessoas projetam a figura do pai na figura de Deus, a pessoa tá olhando Deus aqui, ó. Ah, Deus tem que me dar isso. Deus é ruim. Deus não sei o quê. Não, Deus não é. Deus é uma força onipotente, onipresente, é o todo-poderoso, é tudo que existe. É uma força que não tem ego. Deus não quer te castigar. A gente fala, porque Deus castiga, etc. Mas a verdade é que Deus é uma força que a gente ainda não tem noção. É algo que é aquela coisa do que é. Sabe quando a gente está em plenitude numa meditação? Que a gente respira fundo? A paz, a verdadeira paz. Então nós vamos inclusive falar bastante sobre pacificar aqui hoje. Então Deus é isso. Deus é a paz, é o sentimento pleno do amor. Não tem as camadas do ego, os caprichos, as vaidades. Então às vezes a gente quer projetar nas pessoas algo que só Deus vai dar pra gente, que é esse sentimento de paz dentro da gente. E aí o que a gente faz? Vai cobrando dos outros e vai criando conflitos. Vou tirar aqui, se vocês estão aqui comigo e tiverem alguma dúvida, pode mandar pergunta. Mari, seja muito bem-vinda, querida. Então vamos lá, nós estamos aqui, eu vou recapitular rapidamente, que tem bastante conteúdo, restaurando a comunhão. Nós vimos então, primeira forma de restaurar a comunhão, um relacionamento, é falar com Deus antes de falar com a pessoa. Inclusive foi o que eu comentei ontem sobre a gente orar quando a gente tem essa situação, né? Então aqui, peraí que eu tô devolvendo essa folha, eu não terminei. Então a maioria dos conflitos tem raiz em necessidades não satisfeitas e algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. E olha o que eu coloquei aqui, porque representam anseios da alma. Então, quando eu falo que uma pessoa fez uma terapia e a alma está perdendo a esperança, porque a nossa alma ela tem uma busca que não é a busca do mundo material. Aí vai vir, sabe o quê? Aquele desconforto, vai vir aquela sensação depressiva, vai vir ansiedade, vai vir aquele vazio existencial. E sabe o que a pessoa faz? Nada. No primeiro dia de live, nós estamos no 20º dia de live. No primeiro dia de live, uma pessoa veio e me mandou uma mensagem. Ah, eu tenho essa dúvida, como é que eu faço para descobrir meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, qual a direção do meu propósito, não sei o que do propósito, etc e tal. E aí, resumindo a história, passou e a pessoa continuou vivendo a vida dela. Entendeu? Então, assim, precisa fazer a busca, gente. Precisa fazer a busca do propósito, porque a alma, ela não veio para realizar as questões do mundo material. Nós precisamos realizar as questões do mundo material? Com certeza absoluta, porque nós vivemos em um mundo material. Então, ter a desenvoltura, desenvolver a desenvoltura para lidar com as questões do plano material é essencial, porque é o ambiente que a gente vive. E eu preciso circular nesse ambiente, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não veio só para isso. Então nós somos seres de corpo, mente e espírito. Então a gente tem que cuidar da mente, do corpo físico, mas a gente tem que cuidar do espírito também. Então então, por exemplo, tem coisas que são do espírito. Eu não posso pedir para o meu marido me satisfazer. Eu não posso pedir para o padre me satisfazer. Ou pro pastor, ou pro rabino, ou pro vizinho, pro papagaio, pros meus filhos. Não dá. São necessidades do espírito que só são satisfeitas na nossa conexão. Nós passamos uma semana falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Lembra? Meditar, entrar em intimidade com Deus, fazer pequenas pausas ao longo do dia para orar. Ter o hábito de ler a Bíblia e meditar na palavra. Então essas necessidades só são supridas dessa forma, desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Então quando você espera que alguém satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. Em vez de confiar em Deus, preferimos que os outros nos façam felizes. Então ficamos furiosos porque eles nos decepcionam, porque eles não são Deus. Então a gente esquece disso e vai levando a vida.
E aí reclama, porque ninguém é do jeito que a gente gostaria de ser, e aí as pessoas não fazem o que a gente gostaria que fizesse, mas a gente não para fazer esse processo. Nós estamos aqui parando agora, né? Mas no contexto geral, se a gente não faz esse movimento de parar, a gente não vive o processo. Então, na Bíblia, Deus diz, vinde a mim primeiro. Então, primeiro passo para uma solução de conflito e restabelecer um relacionamento, uma comunhão. Falar com Deus antes de mais nada. Coloque para Deus aquela situação. Medite sobre aquilo. Que é o quê? Reflita. Segundo passo, tome sempre a iniciativa. Não importa se ofendeu ou foi ofendido. Quando a comunhão é prejudicada, planeje imediatamente uma conferência de paz. Agir o quanto antes também evita que os danos espirituais sejam maiores. Na Bíblia diz, o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as bênçãos sejam respondidas, além de nos tornarem felizes. O que acontece? A gente fica tão com a mente ocupada com aquela coisa que a gente fica remoendo, que a gente gasta espaço que a gente devia estar ocupando com luz. A gente gasta espaço que a gente devia estar ocupando com pensamentos e sentimentos positivos, construtivos, edificantes, possibilitadores. Então não é que, meu Deus, eu vou pecar e é um castigo que a minha comunhão com Deus vai ficar bloqueada, ou que os meus conflitos vão... Não, é uma coisa de causa e consequência. Se eu cultivo na minha vida atitudes que me desviam da minha conexão com Deus, se eu cultivo na minha vida atitudes conflituosas que vão me deixando nervosa, olha os processos bioquímicos, olha o cortisol, olha a adrenalina, isso tudo vai gerando no meu corpo, é aquele movimento de luta e fuga, vai gerando um movimento de alerta. Isso vai afetando as nossas glândulas. Afeta toda a dinâmica metabólica do nosso corpo, vai gerando uma inflamação sistêmica. Aí a gente vai ficar naquele sentimento contínuo de inflamação, de nervoso, de ansiedade. Aí a gente vai no médico, fala. Aí começa, sabe o que acontece? Colesterol, tireoide. É uma loucura, gente, percebe? A gente não imagina, mas o nosso sistema, corpo, mente, espírito, ele é todo integrado. Tudo. Até porque quando a gente trabalha a parte espiritual, quando a gente faz a meditação, ora, se conecta com Deus, também existem processos bioquímicos específicos. Então, o que acontece? Positivos. Quando a gente fala meditação, o que a gente vai liberar? Serotonina, né? Então, assim, ocitocina, dependendo aí da dinâmica, que são neurotransmissores que vão acalmar, que vão trazer uma sensação gostosa de leveza pra gente, entendeu? Um sentimento de ser amado. Então, olha como tudo tá integrado. Então, vamos lá. E a gente vai achar que a culpa é de Deus. Mas porque Deus é ruim. Não, gente, não é isso. Deus é uma força poderosa e potente que é muito além disso. Nós é que precisamos nos resolver aqui no nosso comportamento límbico, né? Do cérebro límbico, que é só instinto, é só dopamina, é só prazer imediato. Bom, continuando. Então, aí o que acontece? Quando a gente fica nesse vazio, a gente não se sente preenchido porque a gente vive o imediatismo e a superficialidade. Então, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequados. E o melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Então, sempre tomar uma iniciativa. Eu achei bem bacana esse termo conferência de paz. Porque é aquele papo que a gente tem que chamar a pessoa, né? Porque conferência sempre tem todas as partes envolvidas. São pessoas que estão lá numa postura madura. Então, lembra sempre disso. Ai, meu Deus, briguei aqui, vou ter que fazer uma conferência de paz. Mas, olha só o que ele fala. Sempre tem o melhor momento e o melhor local adequado. Então, aquilo que nós falamos ontem. Espera a situação esfriar, pondera sobre aquilo, constrói uma linha de raciocínio. Então, coloca aquilo para Deus, pede direcionamento para Deus. Deus, me ajuda a ter clareza aqui para eu conduzir essa conversa que eu vou ter que ter com meu marido agora, que eu vou ter que... Meu filhinho pequeno, me ajuda a encontrar as palavras que ele entenda, ou meu colega de trabalho, meu chefe. Então, a gente tem que ter sempre essa sensibilidade. E ponderar, quando você se sentir seguro, quando você se sentir tranquilo, aí você vai lá e aborda aí a sua conferência de paz. Terceiro, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos do que a boca. Considerar os sentimentos dos outros consiste em a gente permitir, compreender,
acessar e respeitar a opinião e o ponto de vista dos outros. Não significa que nós vamos absorver isso como verdade para a gente. Então, Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Ou seja, respira fundo e deixa o outro falar. Por mais que você ache que está sendo injusto, você vai ouvir. Então, quando você ouve, você está mandando uma mensagem para a pessoa dizendo: eu valorizo a sua opinião, eu me importo com você e eu me preocupo com o nosso relacionamento. Você é importante para mim. Então, sempre se permitir ter compaixão pelos sentimentos dos outros. E lembrar, às vezes a gente, novamente, gente, muitas vezes a gente vai estar projetando uma necessidade não suprida da nossa psique, do nosso emocional, que a maioria das vezes vem da nossa infância, né? Ah, a pessoa não me ama, a pessoa... Eu conheci uma pessoa, uma vizinha, que ela estava na varanda dela, e ela falando do vizinho que estava na outra varanda longe, falando que estava todo mundo olhando para ela e rindo dela. Sendo que não era verdade, as pessoas estavam na casa deles fazendo churrasco, tem churrasqueira na varanda, conversando, dando risada, e a pessoa falou: olha, desculpa, mas a gente tá aqui conversando sobre tal assunto, ninguém tá. Quer dizer, é longe, não era nem perto, sabe? Não tinha como isso estar acontecendo. Então você vê que a pessoa tava com uma carência não suprida dentro dela. Quarto, confesse a sua parte no conflito. É importante admitir os próprios erros e transgressões. Não dê desculpas e nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu até coloquei aqui uma observação com as relações disfuncionais, porque é muito os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos narcisistas, né? E o narcisismo é uma doença, é um fato, é uma realidade. Então, o narcisista, ele tem uma capacidade de manipular a pessoa. Então, existe um ciclo. Ele valoriza a pessoa, a hora que a pessoa está se crescendo muito, ele vai lá e ele abaixa a autoestima. Ele faz um jogo de denegrir a autoestima da pessoa, para manter aquela pessoa cativa emocionalmente mesmo. É uma escrava emocional. Então, ele fica fazendo aquele jogo. É um jogo de palavras, é um jogo de manipulação, é um jogo de coisas do dia a dia. É uma coisa doentia. Eu já conheci pessoas narcisistas. Tem vários graus de narcisismo. Conheço várias histórias. Eu trabalhei com pessoas nas terapias que tiveram relações assim de décadas de relação conjugal com pessoas narcisistas. É uma coisa super séria. Então, esse confesse sua parte no conflito é importante, mas novamente, lembrar da sensibilidade, da sabedoria, sempre pedir a Deus clareza o que eu falo e o que eu não falo. Por quê? Quando você tá num relacionamento narcisista ou num relacionamento tóxico, que seja, se você não tomar cuidado, você começa a confessar coisas que às vezes você nem é culpado. E aí a outra pessoa vai, principalmente aqui vem muita questão de agressão, de abuso. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí o cara, você é culpado, já tira a cinta e vai pra cima da pessoa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que lembrar que é sempre que a gente está falando uma linha central aqui, harmônica, de relacionamentos de pessoas que não tem esse viés aí disfuncional, é uma coisa do nosso dia a dia. Mas, o que quer dizer confessar a sua parte do conflito? É você sentar e falar: olha, eu queria conversar sobre aquela discussão que a gente teve semana passada. Eu acredito que a gente se excedeu um pouquinho. Então, sempre colocar a gente, tá vendo? A gente se excedeu um pouquinho. Eu confesso que eu realmente me exaltei mais do que eu gostaria. Eu quero lembrar que eu te amo muito, que eu gosto muito, que a gente fique bem, que a gente tenha um bom relacionamento. E eu quero saber de você também, como é que foi pra você. E aí, deixar a pessoa vir. Às vezes a pessoa pode ser também diplomática, ou ela pode falar: eu não gostei do que você fez, isso. Olha, tá bom, eu vou refletir sobre isso que você está falando, mas eu quero que você saiba que também existe aqui uma questão onde eu quero que a minha opinião seja respeitada, eu quero que a minha opinião seja ouvida. É muito importante que nós dois possamos ter essa abertura para poder expressar o que a gente sente. Mas eu quero que você saiba que eu vou
me esforçar mais para te ouvir e para te compreender. Mas eu quero te pedir carinhosamente para que você também possa fazer esse esforço. Então, num relacionamento onde supostamente existe uma harmonia, um amor mútuo, isso é uma conversa. Podem confirmar, vocês que estão aqui comigo, se faz sentido isso para vocês. Inclusive, é uma conversa que eu já tive muitas vezes em diversos contextos. É uma conversa saudável e madura. Então, a gente está falando aqui de relacionamentos funcionais, tá? Relacionamentos disfuncionais, eles inclusive precisam de acompanhamento terapêutico, tá? Porque é muito, muito sério. Não é brincadeira, tá? Não é brincadeira e não é só assim, aquela pessoa, ela sofre aquilo porque ela quer. Não, não é. É muito mais profundo. Relacionamentos disfuncionais, vícios, eles têm origens muito, muito mais profundas. Tá? Claro que existe uma codependência. O que é codependência? Cada pessoa acaba de alguma forma contribuindo para aquela dinâmica se sustentar, mas não por isso aquilo é algo que deve ser aceitável, entendeu? Deve ser considerado aceitável. Quinto, vamos me falando se está fazendo sentido para vocês, e também quem estiver assistindo gravado, depois comenta se gostou. Quinto, invista contra o problema e não contra a pessoa. Isso é muito comum, por conta das projeções que a gente faz. Porque o fulano não me ama, porque o fulano não me falou aquilo daquele jeito, porque o fulano... Mas, gente, vamos lá. Você viu quando eu comecei a falar agora, eu falei, eu quero falar sobre aquela situação que aconteceu na semana passada? Eu não falei, eu quero falar sobre a forma que você falou comigo. Eu quero falar sobre você não ter estado comigo naquele dia. Entendeu? Então, quer dizer, eu quero falar sobre a situação. A conferência de paz, ela vai abordar uma situação. Perceba isso. Então, é aquela história, né? Quando eu, trabalhei muitos anos como secretária no mercado financeiro, banco, etc. É um ambiente bem, né? Às vezes até meio rude e tal, mas eu conheci pessoas ótimas. Então a gente tem aquela frase, né? Não sei se vocês conhecem, quando você vai dar uma mensagem pra pessoa que é meio a portadora da desgraça, né? Alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que foi cancelado, alguma coisa que não vai dar pra resolver, às vezes acontece. E aquela história, não mate o mensageiro, né? Pelo amor de Deus, não mate o mensageiro, é isso, porque eu só tô aqui dando a mensagem. Então, invista contra o problema e não contra a pessoa. Então, a gente tem que dissociar. A gente tem que saber separar a pessoa do problema. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a pessoa ouvirá de forma defensiva. Então, não vai resolver o problema. A gente quer solucionar ou a gente quer desabafar? Precisa decidir o que a gente quer. Entendeu? Então, a gente já viu lá o primeiro passo, desabafar é com Deus. A gente vai lá para Deus e fala, eu não acredito, que eu tô passada, e você ora e você chora. Deus me ilumina meu coração para eu conseguir lidar com isso. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas façam, que é uma maravilha. Desabafar com Deus é ótimo. Na Bíblia diz, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as palavras, mais você consegue convencer os outros. É verdade, porque você começa a desenvolver e você começa a articular, gente. Sabe aquele papo? Quem é mãe aqui vai entender a história. Aquele papo que fala que o cérebro não entende o não. É verdade. Então você fala assim, não feche a porta. A pessoa só vai pensar numa porta fechando. Se você falar assim, mantenha a porta aberta. Né? É um clichêzão, é óbvio, mas é pura realidade. Então, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. E quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então, a gente vai substituir agradáveis por diversos adjetivos aqui. Quanto mais funcionais forem as suas palavras, quanto mais claras forem as suas palavras, quanto mais assertivas forem as suas palavras, principalmente com criança, é comando. Assertividade, é firmeza no tom de voz, percebe? Então, invista contra o problema e não contra a pessoa. Paulo ensina, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Sabe o que eu lembrei aqui? Eu li um livro uma vez, chama-se... Pense como um homem e comporte-se como uma dama. E ele é um humorista, foi escrito por um... Deixa eu ver como a gente tá de horário aqui. Foi escrito por um humorista americano, um comediante americano, que ele tinha um programa no rádio. Stephen alguma coisa, depois eu procuro. Nem tem mais o livro dele, que eu acho que
para as pautas de hoje não é muito bem-vindo. Ele tinha um programa de rádio que as mulheres, o negócio virou uma coisa que de repente as mulheres ligavam lá para pedir conselho amoroso. E ele começou a perceber que a forma que as mulheres viam os homens era totalmente diferente da forma como eles eram, entendeu? Então as expectativas, a percepção das mulheres em relação às metáforas de vida, ao mapa de mundo, ao sistema de crenças e valores do universo masculino, era totalmente diferente do que realmente é. Então, ele escreveu esse livro compilando alguns pontos. E nesses pontos ele falava uma coisa muito interessante. Tome cuidado para você não ficar diminuindo o seu homem na sua casa. Então, por exemplo, o seu marido vai trocar uma lâmpada. Aí ele quebra tudo lá, faz maior bagunça, o negócio. Não tem jeito, vai. E aí você fala, é porque você não presta para nada. Não consegue trocar uma lâmpada. Porque é um inútil mesmo. Que não faz nada direito. Isso, gente, vale até também muita gente educar filho assim, né? Não é bom. O que você tá mandando? Que mensagem que você tá mandando pra mente daquela pessoa, gente? Não tem jeito. Como que você quer construir um prédio com uma bomba explodindo? Você tem que construir um prédio colando tijolos. Você tem que construir um prédio juntando partes, edificando. Você nunca vai construir um prédio com comportamentos destrutivos, críticos, depreciativos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então assim, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, cônjuges. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque é real. É real. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a mensagem tá nas palavras e no tom de voz que a gente manda. Ah, mas eu não quis dizer isso. Não quis dizer isso, mas foi o que disse. O outro, outro dia uma amiga me mandou uma mensagem, eu tava aqui postei, a gente começou a conversar, eu mandei um negócio pra ela mandou uma mensagem, eu tô aqui no bar, perto de casa, você não quer vir? Aí eu falei, ai amiga, eu tô fora desses passeios. Aí ela falou assim, não, mas não é um bar, é tipo um restaurante, ambiente familiar. Eu falei, bem, você falou bar, eu entendi bar, percebe? Então a gente não pode falar melancia e querer que a pessoa entenda laranja. Se a gente quer falar laranja, eu vou conversar com a pessoa, eu quero fazer as pazes com a pessoa. Aí eu vou chegar na pessoa e falar assim, eu quero conversar com você, olha a diferença, sobre o que aconteceu na semana passada. Eu acho que a forma que você falou comigo foi um absurdo. Eu me senti ofendida, diminuída, tô muito incomodada, eu não quero estar com uma pessoa assim. Acho que você não tem o mínimo respeito por mim. Olha a diferença da conversa. Aí o cara fala assim, nossa, meu, como que eu vou conversar com uma pessoa que já tá com 3 metralhadoras na mão? Entendeu? Então a gente tem que ter essa sacada. Quer fazer as pazes? Seguinte, eu quero conversar com você, que eu quero que a gente se entenda. Pode ser difícil, eu tenho o meu ponto de vista, você tem o seu ponto de vista. Talvez você vai continuar acreditando da forma que você acredita e eu vou continuar acreditando da forma que eu acredito. Mas eu queria que a gente tentasse e conseguisse encontrar um ponto em comum, que a gente pudesse se entender. Você consegue me ajudar com isso? Vamos conversar? Então você percebe que é quando você realmente quer encontrar a harmonia. Sexto, coopere tanto quanto possível. A paz sempre tem uma etiqueta no preço. Eu achei muito legal essa frase. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. Que é o quê? Eu não vou falar com aquela pessoa lá. Eu não vou partir iniciativa de mim. Entendeu? E quase sempre custa o nosso egoísmo. Que é o quê? Mas eu tô certa. Eu não tô nem aí. Eu tava escrevendo isso aqui, eu lembrei que eu vou falar um depoimento meu, tá? Meu, da minha vida. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. O mais velho tem 8 anos de diferença de mim. Ele mora em outro país há muitos anos. E nós brigamos uma vez por uma coisa que foi super besteira, mas assim, ele com a opinião dele, eu com a minha. E a gente ficou 9 anos sem se falar. 9 anos sem se falar. E aí, um belo dia, aconteceu uma série de coisas e... Enfim, ele teve uma situação lá que eu, à distância, tinha condições de ajudá-lo. Com esse meu trabalho das terapias, tudo. O meu irmão do meio, intermediando. Falei, vou ajudá-lo, tal, mandar uma energização, etc e tal. E aí, ele depois me procurou, Porque assim, família, gente, não adianta. Laços de sangue, Deus coloca na nossa vida. Por mais difícil que seja, aquela pessoa chata, é seu laço de sangue. Existe uma mensagem subliminar aí que Deus já manda. Amigão, você tem uma convivência que você tem que encarar com essa pessoa. E o encarar não é sofrer.
O encarar não é ficar naquela dinâmica destrutiva e agressiva e infeliz. O encarar começa no primeiro passo que a gente viu aqui, orar. Colocar para Deus. Deus, me ilumina, como é que eu vou encarar? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Enfim, e aí meu irmão me mandou uma mensagem, me ligou, chorou, me pediu perdão, coisa que eu nunca achei que eu ia ouvir da boca dele, aquariano. E eu também pedi desculpa por qualquer coisa que pudesse ter feito. Então, assim, naquela hora, não importa o que aconteceu. Você percebe? A gente não estava nem aí pro problema, a gente estava aí pra solução, a gente estava aí pra conferência de paz. A gente estava mais preocupado em construir, em reconstruir os nossos laços de afeto, de amizade, de respeito, de carinho, do que ficar se metendo no que passou, passou. Mas eu ainda acho que eu estava certa, eu ainda acho que ele estava errado, mas ninguém tá nem aí, ele nem lembra o que aconteceu, eu lembro que eu tenho uma memória que é terrível, mas tô nem aí. Entendeu? E nós somos brasileiros, nós temos a capacidade de fazer isso melhor do que qualquer ser no face da terra, porque a gente é aquele povo que, não importa o que aconteça, se a gente tá por aqui, a gente se abraça. Bom, então coopere tanto quanto possível. A paz sempre tem uma etiqueta de preço, às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre o nosso egoísmo. Quando não puder chegar a um acordo, adapte-se e mostre preferência pelas necessidades comuns, aquilo que eu falei. Eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista. Como é que a gente pode chegar aí num encontro para ter uma boa convivência? Às vezes são coisas que não vai mudar. Às vezes é um casal que um gosta muito de sair, outro gosta muito de ficar em casa. Não dá para só sair ou só ficar em casa. Vai ter que ter um dia que sai, um dia que fica em casa. E tem que se entender quando que isso vai acontecer. Tem que entender quando que os ânimos têm que estar afim e tem que cada um fazer seu esforço. Senão a gente vai morrer numa ilha, gente. Igual o cara do náufrago com o Wilson. Porque ninguém presta para conviver com a gente. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente não pensa no futuro. Hoje a gente é jovem, né? No futuro, como é que vai fazer? Quem é que vai querer estar do lado de uma pessoa que quer estar sempre com a razão? Entendeu? Tem que ter essa percepção. Então, assim, mostre preferência pelas necessidades comuns. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são. Né? Vem aqui, ó, a tirar as camadas do ego que eu anotei. Que é o quê? Você, nessa convivência, você vai se limpando do seu orgulho, você vai se despindo dos seus preconceitos, dos seus egoísmos. Vem sempre aqui pra mim aquela história da toalha molhada em cima da cama, né? Que o marido deixa a toalha molhada em cima da cama e a mulher fica louca da vida, etc e tal. Assim, se o problema da sua vida é uma toalha molhada em cima da cama, parabéns! A sua vida deve ser muito boa, porque eu tenho problemas muito maiores e pra mim uma toalha em cima da cama molhada é ruim. Mas tem outras coisas mais sérias. Então, tem que entrar num acordo. O que eu vou tolerar, o que eu não vou tolerar. E entender o que a outra pessoa tolera de você também. Entendeu? É que eu já tenho uma abordagem mais profunda, né? Eu já vou lá sentar e falar assim, por qual motivo que você tem essa dificuldade de tirar a toalha de cima da cama? Enfim. Então, assim, desse modo... quando você encontra um denominador comum, você vai descobrir quem você realmente é e o lugar que você ocupa na família de Deus. Por quê? Você tira o estresse. Quando a gente está com o nosso temperamento alterado, a gente não consegue ponderar direito. A gente não consegue acessar o nosso eixo central, a nossa essência divina, a melhor capacidade da nossa performance mental e emocional para entregar o nosso melhor comportamento. Percebe? Então você vê que não é só uma coisa abstrata, etc. Existe todo um processo no nosso corpo, mente e espírito que vai culminar na expressão do nosso comportamento. Sétimo e último, enfatize a reconciliação e não a solução. Ou seja, se a gente quer paz, a gente tem que ter na linha central do nosso discurso e da nossa comunicação a paz. Quando eu tenho alguns estudos aí de comunicação, fiz curso de palestra, tudo, né? Quando a gente estuda comunicação, quando você estuda marketing, né? Com foco em vendas e tudo, você vai aprendendo isso. Que a construção, a parte de propaganda e marketing, a construção da narrativa, ela sempre vai ter uma linha central, que é a ideia central da narrativa. E aí você tem toda uma estrutura que você vai construir, uma comunicação. E aí, é isso, olha, enfatize a reconciliação e não a solução. Então, na linha central da sua conversa,
É tudo isso que a gente tem que meditar quando a gente está lá no primeiro passo, que é a oração. Olha só. Tô lá, primeiro passo. Você faz o seu desabafo vertical com Deus. Faz o seu desabafo vertical com Deus. Então você coloca para Deus tudo que você tá sentindo. Meu Deus, eu tô arrasada, passada, ofendida, tô com raiva. Põe lá os sentimentos que você tá sentindo. Chateada, decepcionada, etc e tal. Aí fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Qual seria o melhor cenário? Aí você não pode também pensar que o melhor cenário é eu estar sempre certo, né? Que aí é complicado. Qual seria o melhor cenário? Qual seria a melhor forma daquela situação ter se resolvido? O que seria ideal que eu tivesse ter falado? O que seria ideal que eu tivesse escrito? Então, a gente tem que estar sempre revisitando as situações e pensando nisso. Mas não pensando só no que a gente quer, pensando no que seria melhor para a situação. É uma ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Então, se você quer uma reconciliação, primeiro foco. Lembra as conversas que eu falei aqui para vocês? Primeira coisa, eu vim aqui conversar com você, eu quero conversar sobre o que aconteceu na semana passada. Por quê? Porque eu gosto de você e eu quero que a gente consiga ficar de bem. Eu te amo, nós somos família e família tem que estar bem. E eu quero saber o que a gente pode fazer agora, conversar agora para a gente conseguir se entender. Então, o problema não é o problema. A questão que está em pauta aqui é a gente se reconciliar. Quando você faz isso, você já desarma outra pessoa. Você já desarma outra pessoa. Vai na minha, que eu já fiz isso várias vezes. Que eu sou meio brava também. Aí depois eu tenho que voltar lá e fazer a conferência de paz. Entendeu? Então, ó. Aí você pode continuar conversando sobre a solução, mas faça isso com o espírito de harmonia. Primeira coisa, eu te amo e eu quero ficar de bem com você. Não quero nem saber. Vamos dar um jeito aí e se entender. Primeiro passo é esse. Aí depois você já conectou. Você, ó. Como que a gente pode conversar sobre aquilo que aconteceu? Eu quero que você saiba como eu me sinto. Eu quero que você fale como você se sente. Você quer falar primeiro? Deixa uma porta aberta. Porque você também vai falar o que você se sente. Entendeu? E aí também, se a outra pessoa falar primeiro, depois você já pode ter uma ideia do que o outro pensou e combinar com o que você ia falar e já construir a sua parte da conversa. Tá vendo que aí você já tá articulando as coisas. A reconciliação significa fazer as pazes, mas não necessariamente esquecer o assunto. Percebe? Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade. São vários pontos, percebe? Primeiro ponto, esperar a situação esfriar. Espera a situação esfriar. Na hora que a cabeça cheia, a gente não consegue. Tem dias e dias, gente. Todo mundo tem dias e dias. Segundo passo, meditar sobre o assunto. Esse meditar sobre o assunto inclui colocar o assunto para Deus na sua oração vertical e observar os dois pontos da situação. Você pode usar a análise SWOT também aqui. As forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então, medita sobre o assunto. Entende o seu lado, entende o lado do outro. O que seria o ideal para aquela situação, né? E o terceiro passo é você planejar a sua conferência de paz. E o quarto passo é executar. É ter a conversa, que é a parte mais difícil. Aí você pede para Deus te encher de coragem. Depois, aí ele fala aqui, depois de você ler esse capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? E aí ele fala, faça uma pausa e converse com Deus sobre esta pessoa. Quando você tenta promover a paz, está fazendo o que Deus faria. E é por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Olha que legal. Então é muito importante. Para quem chegou mais tarde, no começo ele fala que ser um pacificador é uma das atitudes mais difíceis. Por isso que o mundo é tão carente de paz. Eu vou ler as duas primeiras passagens bíblicas aqui do começo que eu não li hoje. E depois a gente vai fazer nossa meditação. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus o aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Está em Tiago 3,18. Você vê que a gente pensa que, olha só, uma lição de comportamento na Bíblia, né? Segunda passagem, elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos,
a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Está em Atos 2:42. Então, é isso. É fazer a nossa parte, né? Vamos fazer nossa meditação. Vou tomar uma aguinha aqui. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que tenham gostado. Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar o seu comentário ao final, para a gente saber se estão gostando. E vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Deixe os seus olhos bem tranquilos, bem relaxados no seu rosto. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai iluminando o seu cérebro, a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. A sua mente consciente e a sua mente inconsciente se unem agora para trazer a sua melhor performance comportamental, mental, emocional e espiritual, acomodando todas essas novas percepções, todos esses novos ensinamentos, curando feridas do passado, curando pensamentos negativos, destrutivos, críticos, julgamentosos. E você começa a observar agora toda a sua vida. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça e desce por todo o seu corpo e você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Você respira fundo. A todo momento você segue respirando e relaxando. O ar desce pelo seu corpo e você vai relaxando 10 vezes mais agora. Se relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, seu corpo bem solto. Vá sentindo os seus pés relaxados, vá sentindo as suas canelas relaxadas. Os músculos da sua coxa estão bem tranquilos, bem relaxados, bem soltos. Seu quadril está relaxado. Seu quadril está relaxado. Seu tronco está relaxado. Seu estômago está relaxado. Seus pulmões estão relaxados. Todo o seu corpo está relaxado. Vá observando seu pescoço, seus ombros, sua cabeça. Todo o seu ser está relaxado. Você está completamente relaxado agora. E você relaxa 10 vezes mais agora e se concentra 10 vezes mais no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para você se aprofundar ainda mais no som da minha voz. Você respira fundo, bem tranquila, bem relaxada. Vai soltando o seu corpo todo. Todos os seus pensamentos e sentimentos negativos e nocivos vão sendo cancelados imediatamente agora dos seus pensamentos. Todos os seus pensamentos e sentimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados agora de todos os seus pensamentos. Você respira fundo. Este é o seu momento, então agora todos os pensamentos e sentimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados. E você vai sentindo essa luz da sua cabeça descendo por todo o seu corpo. E vai sentindo lá da sola dos seus pés saírem raízes de luz. Raízes de luz vão atravessando as camadas do solo. Raízes de luz vão atravessando a camada de luz, do solo, as camadas do solo até o centro da terra. Saem dos seus pés como se fosse uma grande árvore, uma grande figueira de luz. Vá sentindo que à medida que as raízes descem, você cresce. As raízes descem, se fortalecem e você cresce. As raízes descem, se fortalecem e você cresce. Você vai chegando até o centro da terra e você as raízes vão abraçando o centro da terra e recebendo toda a força e o poder físico e mental. As raízes dos seus pés vão chegando até o centro da terra e vão recebendo toda a força do poder físico e mental.
Toda a força do poder físico e mental vai subindo pelas suas raízes agora. Subindo por todo o seu corpo, fortalecendo seu equilíbrio, seus pés, suas pernas, os músculos da sua coxa, as fibras dos músculos da sua coxa vão ficando vivas agora, brilhando com uma cor de vida, o seu esqueleto, ele vai ficando vivo, vai brilhando. Todas as suas dores e feridas emocionais vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as suas dores e feridas emocionais vão sendo imediatamente canceladas agora. Todas as suas dores e feridas emocionais estão imediatamente canceladas agora. Você respira fundo, essa luz vai subir, envolvendo também a sua pele, envolvendo todos os órgãos do seu corpo, vai envolvendo o seu intestino por dentro, como se fosse lavando, como se fosse lavando o seu intestino. Essa luz vai subindo por dentro do seu intestino e ela vai lavando o seu intestino por dentro. Vai lavando, vai subindo pelo seu estômago, vai lavando o seu estômago por dentro. Todas aquelas questões de posicionamento, de sentimento de capacidade, vão sendo purificadas e transmutadas nesse momento. Vai subindo pelo seu esôfago, todas aquelas coisas que você engole nas suas discussões, nos seus debates do dia a dia, que você já engoliu na sua vida até hoje, vão sendo purificadas agora, transmutadas, limpas e canceladas definitivamente. Vai sentindo aquela luz que vem lá de baixo, sobe pelo seu intestino, sobe pelo seu estômago. Vai sentindo subindo pelo seu esôfago, aquele canal que vem do seu estômago até a sua boca. Vai sentindo até o seu diafragma lá embaixo, que fica abaixo das suas costelas, vai sendo iluminado. Todas as tensões, todas as vezes que você teve que se diminuir para caber no mundo, vai sendo cancelado agora. Todas as vezes que você teve que se diminuir para caber nos relacionamentos, vai sendo cancelado agora. Todas as vezes que você diminuiu, você se diminuiu de você, do seu verdadeiro tamanho e capacidade, vai sendo cancelado agora. Você respira fundo. Vai sentindo todo o seu corpo se expandindo agora. Você vai concentrando a luz no seu coração. Vá concentrando a luz no seu coração. E você vai sentindo toda a sua luz expandindo agora. Seu coração vai brilhando 10 vezes mais agora, expandindo 10 vezes mais agora. Seu coração vai brilhando 10 vezes mais agora, expandindo 10 vezes mais agora. Seu coração vai brilhando 10 vezes mais agora, expandindo 10 vezes mais agora. E você começa a crescer, você vai começando a atingir 10 metros de altura, 20 metros de altura, 50 metros de altura, e você vai ficando maior do que o seu país, maior do que o seu planeta, maior do que o planeta Terra todo, maior do que o universo. Você vai passando por luzes multicoloridas, você vai subindo, subindo, até um ponto de luz branca iridescente do amor do Criador maior, da fonte criadora. Você vai acessando esse ponto de luz, vai passando pelas suas cabeças, descendo pela sua cabeça, seu pescoço, seus ombros. Todo o seu corpo é puro amor agora. Você vai sentindo o seu cérebro se iluminando, todo o seu crânio se iluminando, seus olhos se iluminam, suas orelhas se iluminam, suas bocas se iluminam, seus dentes se iluminam, aquele arquinho que tem dos dentes na gengiva, até essa parte vai se iluminando, as inflamações, todas as terminações nervosas que tem nas raízes dos seus dentes, onde vão acabando cristalizando padrões emocionais, vão sendo dissolvidos agora, principalmente aqueles negativos e nocivos, e vão sendo substituídos por padrões emocionais positivos. Vai descendo pelo seu pescoço, todos os tendões que você vê no seu pescoço, os músculos, vai descendo por trás, pela sua coluna, por todas as suas vértebras. Vai mentalizando todas as suas vértebras se iluminando, o fio do seu sistema nervoso central, que passa por dentro, a sua medula,
que passa por dentro da sua coluna, vai se iluminando. Seu corpo vai começando a sentir uma sensação de paz muito gostosa agora. Seu corpo vai começar a sentir essa sensação de paz gostosa agora. Você começa a perceber que todos os dias, todos os momentos a partir de agora, você começa a sentir mais paz e mais clareza para solucionar os seus conflitos da melhor e mais elevada maneira. Você começa a perceber que a partir de hoje, de agora, todos os dias, a todo momento, você começa a sentir mais paz e mais clareza para solucionar os seus conflitos da melhor e mais elevada maneira a partir de agora. Então você respira fundo, mentalizando essa luz que está descendo pela sua coluna, e você começa a perceber que a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você começa a sentir mais paz e mais clareza para solucionar todos os seus conflitos agora. E essa luz agora vai descendo como se fosse um jato, assim, por todo o seu tronco, seu quadril, suas pernas e seus pés. E você é pura luz agora, você é pura luz agora. Seus pés fortalecidos, você é pura luz agora. Suas pernas fortalecidas mentalmente. Você vai se colocando agora no ambiente da sua casa, do seu lar, da sua convivência com a sua família, com as pessoas próximas. E você vai expandindo toda essa luz e toda essa sabedoria para sua casa. Vai expandindo toda essa luz e toda essa sabedoria para o teto, para o piso, para as paredes da sua casa. Vai expandindo toda essa luz, toda essa sabedoria para os móveis da sua casa. Vai expandindo toda essa luz, toda essa sabedoria para as pessoas com quem você convive. Respirando fundo. Pode não ser pessoas que morem com você, pode ser pessoas que te visitam na sua casa, pessoas com quem você convive bastante no seu dia a dia. Se você tiver um ambiente de trabalho, mentalmente vá também expandindo essa luz para o seu ambiente de trabalho. Vai expandindo essa luz agora para todos os seus objetivos, metas e sonhos. E vai começando a perceber como que funciona a dinâmica da sua vida quando você coloca a paz na sua vida. Vá mentalizando o seu dia a dia, na sua casa, as suas relações com as pessoas, a sua relação com você mesmo, na sua rotina. Como você se posiciona? Ao acordar, ao realizar as suas atividades, ao se deitar, vá mentalizando como você se sente capaz para fazer as coisas que você gostaria de fazer e não faz. Olha para essas coisas que você gostaria de fazer e não faz. Escolha uma das coisas que você gostaria de fazer e não faz. Você vai olhar como se essa coisa estivesse na sua frente. Se for uma palavra, se for um objeto, se for um sentimento, uma sensação, não importa. Coloque essa coisa na sua frente. E agora do seu coração você vai emanar muita luz para essa coisa. Do seu coração você começa a emanar muita luz para isso. Emanando muita luz. Você emana muita luz. Ilumina. E cada vez que você manda essa luz de paz, vão se desfazendo contratos, votos, pactos, acordos, compromissos e laços que amarram a evolução disso. Vão se desfazendo contratos, votos, pactos, acordos, compromissos e laços, amarras, que impedem que você evolua nesse sentido. Vá percebendo essa questão aí na sua frente, iluminada com o seu coração. E você cresce agora. Você vai ficando 20 vezes maior do que essa questão. Perceba que você é maior do que essa questão. Perceba o quanto você é maior do que essa questão. Você fica agora 100 vezes maior do que essa questão. E essa questão vai ser uma ervilhinha lá embaixo. Você continua projetando luz. Você mentalmente com a sua mão, como se fosse tirar um pozinho assim. Você vai pegar essa situação. Você vai passar a mão assim, vai tirando todos os bloqueios e impedimentos que te impedem de exercer isso que você deseja exercer, que você está visualizando, sentindo e ouvindo nesse momento, vão sendo cancelados imediatamente agora. Todos os bloqueios e impedimentos que te impedem de exercer o que você está vendo, ouvindo, sentindo nesse momento na sua frente, que você deseja,
Tudo que esteja impedindo vai sendo cancelado imediatamente agora. Todos os bloqueios e impedimentos que te impedem de exercer isso que você está vendo, ouvindo e sentindo na sua frente agora vai sendo cancelado. E essa situação, essa questão que você colocou aí na sua frente agora vai se iluminando. Vá percebendo que vai ficando como se fosse emanando um brilho de luz dourado. E vai crescendo, crescendo, crescendo. E todas as dúvidas, medos e inseguranças que você possa ter em relação a isso, à medida que isso vai crescendo, os seus medos, dúvidas e inseguranças vão sendo cancelados imediatamente agora. À medida que isso vai crescendo, todos os seus medos, dúvidas, inseguranças, qualquer necessidade de controle vai sendo cancelado agora. À medida que isso vai crescendo, todos os seus medos, dúvidas, inseguranças, necessidades de controle vão sendo imediatamente cancelados agora. Então você respira fundo, feliz, em paz. E você traz essa luz, toda essa questão iluminada e curada agora para dentro do seu coração. Traga essa questão totalmente iluminada e curada agora para dentro do seu coração. Permita que essa nova versão, livre de conflitos, se integre em você agora. Essa nova versão pacificada vai se integrar a você agora e vai fazendo parte de todas as células do seu corpo. Respirando fundo, e a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que se materialize essa nova realização em sua vida, da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. A partir de agora, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que se materialize essa realização em sua vida, da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. Então respira fundo e sinta essa confiança, essa certeza de que a partir de agora, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, vão se criar meios e condições para que essa realização se materialize na sua vida da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada. E você sente o seu coração expandindo agora, como se fosse uma onda de energia expandindo de todo o seu corpo agora, envolvendo sua casa, vai expandindo como se fosse uma onda de mar que invade o seu bairro, as ruas em volta do seu bairro, as ruas em volta da cidade, do seu país, do planeta Terra inteiro. Toda a sua manifestação está indo para o planeta Terra inteiro. Toda a sua manifestação está indo para o planeta Terra inteiro. Então você respira fundo. E agora você vai conhecer um pouquinho dessa sua manifestação. Você vai caminhando mentalmente por aquela ponte que vai te levar ao futuro. À medida que você caminha, essa ponte vai ficando mais firme, mais expandida, mais larga, com uma estrada bem estruturada. A ponte que te leva ao futuro é uma estrada muito bem estruturada, muito firme, muito forte, porque o futuro é bom. E você tem cada dia mais clareza do seu futuro. E você tem cada dia mais confiança de caminhar para o futuro. Então você caminha para o futuro em paz. Perceba como você caminha para o futuro confiante e em paz. Então você vai seguindo e agora você vai abrindo uma cortina. E você já está no seu futuro. Vá observando agora o seu novo futuro já com essa realização manifestada. Vá observando onde é o ambiente que você está. Vá observando quem são as pessoas que estão com você. Vá observando como você se sente capaz. Vá percebendo a sua roupa, a sua postura, a sua maneira de expressar, de se comunicar, como mudou. Vá observando a sua constituição física mudou. O seu cabelo. Vá observando a sua maneira de se expressar, a maneira como você cumprimenta as pessoas da sua convivência. Vá observando quem é você nesse novo cenário de vida.
quando você tem a sua realização já ajustada, já materializada. Vá observando como é a sua família, a sua conta bancária, a sua relação com Deus. Vá observando quem é você nesse futuro. Então agora você respira fundo e vai trazendo todo esse novo cenário de vida para o seu coração. Esse cenário de vida já é seu e você já sabe como é fácil e o quanto você é capaz de realizar esse cenário de vida. Então agora você vem retornando com a certeza do quanto é fácil e o quanto você é capaz de realizar esse cenário de vida. E eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1. Você vem trazendo esse cenário de vida no seu coração com a certeza do quanto é fácil e o quanto é capaz de realizar esse cenário de vida. E você já está decidida a realizar esse cenário de vida. 2. Você vai trazendo a presença da sua mente consciente, mexendo suas pernas, seus pés, seus braços, todo o seu corpo. E 3. Você vai abrindo os olhos e retornando para viver uma vida repleta de realizações, de felicidade, de luz, de paz. Como vocês estão? Me contem como vocês estão. E eu quero compartilhar aqui, deixa eu falar a leitura do dia primeiro, que depois eu quero compartilhar como foi para mim. Tá sendo muito interessante, eu quero fazer o meu depoimento para vocês e vocês me contam o que vocês acham. Enquanto vocês vão retornando, abrindo os olhos, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Sempre vale a pena, né, gente? Como é que foi para vocês aí, na meditação, quando você coloca essa paz nos relacionamentos? Muda completamente a perspectiva, né? A gente percebe uma outra postura, a gente consegue ver coisas que a gente não consegue ver quando o nosso sistema de alerta está ativado. Versículo para memorizar. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Está em Romanos 12:18. Pergunta para meditar. Com quem estou precisando restaurar o meu relacionamento? Sempre, sempre, sempre. Sempre dá para melhorar. Sempre uma plantinha que dá para a gente regar um pouquinho mais com alguma virtude. E faz parte. A Michelle, maravilhosa como sempre. Michelle, eu não sei, mas eu tive uma sensação que você teve uma visão de um cenário de vida que te trouxe um otimismo e uma perspectiva boa de vida. Me conta se isso aconteceu mesmo. O que eu quero compartilhar com vocês e fazer o meu depoimento, muito interessante, que nesses últimos 3 dias, eu tive 3 visões de futuro diferentes. A primeira foi ligada à minha vida pessoal, a segunda foi ligada à minha parte de espiritualidade e hoje foi ligada à minha carreira. Então, muito gostoso. Então, deixo também aqui como uma sugestão para vocês. Ativamente podem colocar situações, tá? A Denise, me senti muito forte e tranquila para realizar meus sonhos. Gente, amanhã a gente vai chegar só na metade dessa maratona. Vocês não estão entendendo. A gente ainda vai ter mais 20 hoje e mais 22 dias de fazer isso. De lapidar virtudes e fazer meditação. Vamos juntas. Vamos juntas. Quem não tá vendo, tá perdendo. Quem não tá participando, tá perdendo. Mas nós estamos fazendo, vocês estão fazendo comigo. Eu tô muito feliz. Eu queria até ver com vocês, se vocês gostariam, se vocês topam a gente fazer um grupinho de WhatsApp. Vocês se importam? Porque aí se algum dia eu for atrasar alguma coisa, eu posso avisar. Se for mudar o horário, que nem mudou outro dia. Denise, você mudou de cidade, seu número ainda é o mesmo? Que o da Michelle e da Mariana eu tenho. A mim. Sim, foi mesmo muita clareza nas decisões que preciso tomar. Eu percebi. Eu peguei, eu conheço, né, cada uma. A Mari, hoje foi minha carteira? Não entendi. Você viu que a gente trabalhou até a vida financeira, né, gente? Que mais que eu queria fazer um depoimento muito interessante, compartilhar com vocês. Olha como a gente tem as percepções. Então, ó, eu vou montar o grupinho. Todo mundo ok com o grupo. Vou montar pra gente. Vamos fazer o nosso mastermind. Carreira. Ah, tá. Desculpa. Hoje foi minha carreira também. Não, e a Mariana é dentista. E aí, aquela parte dos dentes, eu achei tão interessante. Eu falei, será que a Mari vai gostar? O que eu quero compartilhar com vocês é sobre a estrada do futuro.
e sobre a ansiedade. Então, nós todos, é uma representação da nossa caminhada para o futuro. Muitas vezes, a gente não percebe, mas a nossa mente, ela tem uma representação da caminhada do futuro como se fosse uma estrada que não está ainda bem sedimentada. Então, a gente não tem confiança para caminhar para o futuro. Perceba que nós estávamos na meditação, caminhando nessa estrada para o futuro, e o que foi que veio? Vamos expandir essa estrada, vamos trazer uma construção sólida para essa estrada, vamos trazer confiança nesse caminhar. Então, quando a gente tem a confiança nesse caminhar, nessa estrada para o futuro, as ansiedades vão se dissipando. Faz sentido para vocês? Quem depois estiver assistindo gravado, comenta também. Daniela Fantoni, seja muito bem-vinda, muito obrigada. A Mari, amei sobre os dentes, representa muito sobre a pessoa, muito. Eu não sei se você já viu, mas uma vez tinha um dentista num curso, acho que foi no curso de Reiki que eu fiz, e ele falou, nós temos muitas terminações nervosas, todo o corpo ele é integrado. Então, por exemplo, a gente tem nós temos a auriculoterapia, que é como é o nome daquela coisa que a gente põe os coisinhos na orelha? Esqueci agora. Gente, esqueci. Que pressiona os pontos na orelha. Se alguém lembrar, me conta. Então, nós temos a auriculoterapia, que tem os pontos do corpo na orelha. Nós temos a barra de Axis, que tem 32 pontos na cabeça, de todo o nosso sistema neurológico. Nós temos pontos de terminação nervosa na sola dos nossos pés. E nós temos também, nos nervos dos nossos dentes, pontos de terminação nervosa ligados a todo o nosso corpo. A quantidade de músculos e nervos que nós temos no rosto, se eu não me engano, o rosto é onde a gente tem mais quantidade, né? São músculos pequenos, obviamente, mas a maior quantidade. Então, assim, questões de ATM, né? A Mariana, dentista aqui, pode confirmar para mim. Questões de ATM, aquele negócio que range o dente, esqueci o nome, que range o dente à noite, tudo isso é ligado a emocional. Então, a gente vai acumulando nervoso, aí trava. Principalmente pessoas que querem controlar as coisas. Tem muita coisa de personalidade, de metafísica nisso, tá? Então, como a gente passa situações que deixam a gente nervosa, quem nunca ficou tenso? Quem nunca teve aquela contração que deixou tudo o rosto tenso, tudo, né? A gente não fica assim? Então, a gente trabalhou na meditação para aliviar tudo isso. E é normal, gente. Somos seres humanos, é normal a gente cristalizar sentimentos. O importante é que a gente se permita passar por esses processos onde a gente vai dissolver isso, tá? Onde a gente vai limpando isso. Para quê? Para que a gente possa sempre estar acessando o nosso eixo central, na nossa essência divina, e lapidando e crescendo nesses valores e nessas virtudes. Ok? Gente, um beijo grande, que vocês tenham um maravilhoso dia. Amanhã tem mais, amanhã é domingo, 7h07, tá bom? Beijo. Amo vocês. E tchau. Até amanhã. E lembre-se de comentar nos comentários, quem for assistir gravado, quem tiver que também quiser comentar lá, me mandar feedbacks e tal. Beijos.